Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, nós aí na nossa última aula do quinto módulo. Hoje a gente vai falar sobre libertação, uma aula bem poderosa, bem forte, né? E eu gostaria que você prestasse muita atenção, né? E muito atento ao que o Senhor vai ministrar na minha e na tua vida. Amém? Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor pode fazer através dessa aula, não é verdade? Então, assim, se tem alguma situação, alguma área da tua vida que precisa de libertação, fique atento, queridos, fique atento. Eu tenho certeza que Deus pode fazer algo poderoso aí para poder te tirar dessa situação, te libertar desse mal que vem te aprisionando. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus pela vida do teu filho, da tua filha, Senhor, que tem nos acompanhado até aqui, Senhor, que tem estado firme, Senhor, na tua presença, na tua palavra, Senhor. Pai, esse interesse, Senhor, em aprender, em estar aprendendo a cada dia, Senhor. A minha oração é que o Senhor traga, Senhor, aquilo que nós temos clamado para essa aula, Senhor, que é libertação na área que for necessária. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida, sobre a casa, sobre a família deles, ó Pai, que haja libertação naquilo que é pedido, naquilo que é desejado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido, glória a Deus. Bom, com tudo, que é a última aula do módulo, vamos falar sobre libertação, né? E olha aí, hoje nós vamos falar um pouquinho da introdução, né? Como já estudamos na primeira aula, você sabe que nós temos um inimigo, né? Que é Satanás, né? E a nossa luta não é contra pessoas, não, é contra potestades, contra principados, né? É, potestades, forças espirituais do mal, dominadores desse mundo. Então, a gente já falou sobre isso, na verdade, ali na primeira aula desse módulo, né? Então, a gente entende que a nossa luta não é contra pessoas. Ah, eu estou porque fulano ou ciclano. Não é, gente. É uma luta espiritual. Amém? Então, a vitória de Cristo sobre nós. Vamos começar. A Bíblia nos ensina que ele veio, né, que Satanás veio, né? A vitória de Cristo sobre Satanás. Perdão, o módulo é a vitória de Cristo sobre Satanás. E a Bíblia nos ensina que ele veio para matar, roubar e destruir. Você já deve ter ouvido falar muito disso, ok? Né? No próprio jardim onde o homem primeiramente sucumbiu à armadilha do diabo, Deus prometeu um libertador. Aí nós temos aqui em Gênesis 3,15, nós vamos usar bastante a palavra de Deus, bastante referência bíblica, então esteja atento aí. Se quiser, faça suas anotações, amém? Que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás a descendência e o descendente. Não, e tu lhe ferirás o calcanhar, perdão. Né? Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. É muito incomum, né, ver na Bíblia uma referência ao descendente de uma mulher. Quase sempre a linhagem foi contada através do pai. Em toda a história humana, depois de Adão, só houve um que não teve um pai humano, que foi Jesus Cristo. Na verdade, que foi Jesus Cristo. E assim, esse texto fala do conflito, na verdade, entre Jesus e Satanás. Mantendo a imagem da serpente, o texto fala de Jesus pisando nele, por assim dizer. Fazendo isso, ele teria seu calcanhar ferido, um dano relativamente pequeno, mas também esmagaria a cabeça do tentador, um ferimento mortal. Olha isso, gente. Através do Velho Testamento, a humanidade permaneceu amarrada por Satanás, aguardando o cumprimento dessa promessa gloriosa. Finalmente nasceu o Salvador. Ele passou alguns anos curando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38 a gente pode ver. Olhe especialmente para os exemplos em que Jesus expulsou os demônios. São vários aí, você tem vários aí no seu PDF. É notável que Jesus subjugou os demônios com autoridade. Ele não gritou. Olha aí que interessante. Não lutou, não usou nenhum encantamento ou instrumento mágico. Então, assim, queridos, né, é o poder, né? A autoridade estava sob ele, né? E ele simplesmente disse uma palavra e os demônios saíram. Jesus ligou sua expulsão de demônios a seu trabalho maior de esmagar a Satanás. Não é verdade? Jesus veio ao mundo para resgatar as almas que tinham estado sob o domínio de Satanás, mas primeiro ele teve que amarrá-lo. O que Jesus estava fazendo ao expulsar demônios? Então o cenário estaria preparado para que ele tomasse o domínio do diabo e o domínio que exercia sobre os homens. Olha que interessante, tá, gente? Em repetidas ocasiões, especialmente ao próximo do fim de seu ministério, Jesus indicava que a crise estava se aproximando.
né? Por quê? Aí temos aqui uma passagem bíblica que diz o seguinte: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Mateus 28:18, o qual exerceu ele, outra passagem, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de tudo o que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios 1:20-22. Aí nós temos uma outra. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado aos anjos e potestades e poderes. 1 Pedro 3:21-22. Mais um que diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. 1 João 3:8. E Apocalipse apresenta essa grande vitória de Jesus sobre o diabo em forma simbólica, capítulo 12, né? Nosso Senhor Jesus Cristo derrotou totalmente o antigo inimigo do homem. O Senhor seja louvado. Nós temos essa passagem gloriosa ali em Apocalipse 12, que mostra essa vitória sobre ele, né? Sobre Satanás. A porta de entrada de demônios. Então, assim, quando a gente fala de tudo isso, quando a gente fala de libertação, então, se você tem que se libertar, algo está acontecendo. Na verdade, seja na sua vida emocional, seja em qualquer área da sua vida. Eu não sei, de repente, qual área, o que você precisa de libertação e qual área você precisa. Mas através dessa aula você pode identificar isso e começar a pedir ao Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, eu declaro que haverá libertação. Amém, querido? E qual que é a porta de entrada de demônios? A porta de entrada de demônios em nossas vidas são legalidades que nós damos, muitas vezes por falta de conhecimento. Alguns exemplos: pecados não confessados, olha aí, envolvimento com ocultismo, idolatria, consagrações, sentimento de ódio, trauma, rancor, ressentimento, orgulho, falta de liberar ou pedir perdão, inveja, entre outras situações, né? Entre outras situações, sentimentos voluntários ou não. Uma vez se estabelecendo na vida de alguém, os demônios dão início a uma maldição, que é operar, olha isso, o operar de demônios em áreas específicas da vida das pessoas. Na nossa não, da vida das pessoas. Então, assim, é quando ele começa a operar em certa área, através disso, né, que pode ser de um pecado não confessado, de uma idolatria, de uma soberba, de um orgulho, enfim, N coisas que nós citamos aqui, pode ter entrado esse pecado, né, na vida dessas pessoas, e as pessoas ficam presas com isso. Olha aí. Como saber se precisa de uma libertação? Olha que pergunta. Como saber se precisa de uma libertação? Né? Quando falamos de libertação, estamos falando a respeito de sermos livres de algo que verdadeiramente nos prende, nos amarra, nos domina e muitas vezes nos impede de desenvolvermos áreas, né, importantes da nossa vida. Então, assim, você vê que algo não está rompendo, não está indo numa área específica, então comece a prestar atenção, porque pode ser que seja uma libertação que você precisa. William, pode ser sim, queridos. Todos nós precisamos de libertação em muitas áreas de nossas vidas. Na verdade, olha aí, quando uma área de nossas vidas. Exemplo, pessoas que trabalham muito, mas nunca prosperam. Olha aí. Pessoas sem razão, aparente, que vivem tristes, sem ânimo, desanimadas, depressivas. Então, entendeu? Pessoas que sofrem constantemente enfermidades. Essas pessoas que ficam sempre doentes. Então, precisa de libertação, né, gente? Todos precisam receber libertação da parte de Deus. A vontade do Senhor é que sejamos completamente livres, tá? Livres e que vivamos uma vida abundante em todos os aspectos. Olha que maravilha. Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Então a gente tem que estar ligado nisso, né? Então, assim, veja bem, se você trabalha, tem uma legalidade aí aberta. O que está acontecendo? Né? Qual será? O que está acontecendo? Então, assim, é bom a gente poder se ligar nisso, né? Porque às vezes a gente não entende essas situações. E são situações espirituais que a gente tem que estar ligado. Gente, eu sempre digo aqui, isso é necessário, faz parte de dizer, o mundo espiritual é tão verdadeiro quanto o mundo físico. É até mais, que são coisas que a gente não vê, né? E que está a todo momento em luta conosco, em guerra conosco, né? O mundo espiritual. Então, assim, não pense que você, não existe sim, existe, tem muita força nisso. E nós temos que estar sempre instruídos e sempre orientados pela palavra de Deus para a gente poder vencer esse tipo de coisa. Não é verdade? Vamos lá.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isaías 6,11 diz isso, tá? E ele com sua palavra expulsou os espíritos. Mateus 8,16. Então existe nível de prisões nos quais demônios prendem a vida de um homem. Ele amarra, né? Amarra muita gente. E quais são esses níveis? Vamos falar deles, tá? Opressão, né? William, o que é opressão? É uma pressão, na verdade, é demoníaca a nível espiritual sobre o estado emocional de pânico, profundo desequilíbrio, né, desânimo permanente, desejo de isolar-se, síndrome do pânico, enfim, desequilíbrio emocional, querido. Então, assim, a questão da opressão, ela te oprime, é aquela pessoa que realmente tem esse tipo né, tem isso aí, essas características, e não sabe, ela vive oprimida, só que ela não sabe. É um tipo de amarra do diabo que está segurando a vida dessa pessoa. Então, precisa haver uma libertação na vida dessa pessoa. Na verdade, obsessão, pensamento maligno, tá? Desejo incontrolado nocivo, né? Exemplos, taras sexuais, fantasias, masturbação, pornografia, roubo, vingança, violência. Esse tipo de obsessão é algo, né, que não é da parte de Deus, é algo demoníaco, então precisa haver libertação, né? Possessão, né? Controle e domínio demoníaco sobre o corpo e mente do homem, né? Então, assim, William, mas ainda há possessão, né? Se a pessoa dá legalidade, há possessão, né? A gente já ouviu falar muito, já vimos, tivemos, né, várias experiências que a gente viu, visualizou, ajudou, orientou sobre possessão demoníaca, né? Então a gente tem que estar ligado nisso. Então, assim, são tipos de prisões são níveis de prisões que o ser humano ele é amarrado, a pessoa é amarrada, ela não percebe que é uma opressão, uma obsessão, uma possessão, né? São níveis diferentes. Amém? Jesus nos deu autoridade sobre toda manifestação do mal e devemos exercê-la sem medo ou timidez, tá? Nossa própria vitória sobre Satanás está intimamente ligada com o triunfo de Cristo. Vamos lá, de Bíblia mais um pouco. Diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber o diabo, e livrasse todos eles pelo pavor da morte. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2, 14 e 15. Jesus veio para destruir o diabo e nos libertar. Paulo mostrou que em Cristo somos libertos da escravidão. Romanos 7, 25, né? 8, do 1 ao 4 também. Coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Romanos 8,37. Você tem essa palavra, ok? Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele continuou citando principados e poderes com duas forças que não podem separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus, na verdade. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça de Satanás. Ali nós temos esse versículo aí em Romanos 8, 38 e 39. O nosso Deus de paz, ele esmagará a cabeça de Satanás. É uma promessa, né, que o Senhor fez aos seus, aos escolhidos, aos mais que vencedores, aqueles que vencerem. Acredite nisso. Na verdade, isso não significa, obviamente, que derrotamos o diabo em Cristo sem esforço e sem lutarmos contra ele, por exemplo, né? Principados e potestade contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas apesar da ferocidade do oponente, mas apesar de tudo isso, de toda a luta maligna de Satanás... Ai, Senhor... eu achei que tinha parado o vídeo. De toda a luta maligna de Satanás contra mim, contra a tua vida, né? O Senhor dá força do seu poder com a qual podemos resistir firmemente ao diabo. Amém? Eu e você, a gente pode resistir. A gente começa a declarar, se a gente entender, né? Entender essa palavra, se a gente for atrás, se embasar, não, eu preciso realmente de libertação na área X e buscar o Senhor vai te libertar, querido. Seja a área que for, eu creio nisso, tá ok? E mais do que isso, gente, se nós resistirmos firmemente, a palavra diz que o diabo fugirá de nós. Não é verdade? E como que isso acontece? Buscando a palavra de Deus, né? Estando, vivendo as promessas de Deus. Você está mergulhado naquilo que a palavra diz, né? Não ter medo, querido. Declara que maior é o Senhor da tua vida, maior é o teu libertador. Jesus, ele morreu pela minha e pela tua vida. Ele morreu para nos dar salvação, para nos dar vitória. E a gente tem que tomar posse disso em nome de Jesus. Amém? Temos que ser libertos das coisas que nos amarram, que nos prendem, né? Que nos prende. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para fazer ainda na minha e na tua vida. E que essa aula ela seja ministrada de uma maneira
poderosa na tua vida, que tudo aquilo que te atrapalha, que te impede de avançar, de romper, caia por terra agora em nome de Jesus. Amém, querido? Amém, querida? Deus te abençoe. Nós encerramos aí o quinto módulo. Foi um prazer estar com vocês nesse módulo também. Eu não sei se essa aula vai agora para vocês ou vai quando a gente retornar ali em janeiro, enfim. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz e vamos continuar, que agora a gente vai para o 6º módulo, próxima aula. E tenho certeza que grandes coisas Deus tem para mim e para tua vida. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no teu coração e até o próximo módulo, até a próxima aula, se Deus quiser. Tamo junto. Deus te abençoe.